Tá no ar o Chuteira Preta Express. Chuteira Preta Expressinho com a equipe reduzida. Eu e Carlos Guimarães, comentarista da Rádio Guaíba. Tá bonito, Carlos Guimarães. Tá aí num banner da Rádio Guaíba. Pertinho do Estúdio Cristal. Tudo bem, Guimarães? Tudo bem, Vaguinha? Como é que tá? É o famoso, é o que temos para o momento, né? Nesse momento aqui na Rádio Guaíba, né? Tô no banner, que é um local onde os caras estão usando para transmissão. Só que eu tô segurando na mão a parada aqui, então vai ser no famoso improviso aqui, né? Mas não tem problema, tamo aí. Não tem problema. Chuteira Preta Express, projetando a rodada do final de semana, recuperando um pouquinho do passado, pegando um confronto internacional e Corinthians que remete à polêmica. Guimar, qual foi o maior escândalo entre Nós somos bairristas. Qual foi o maior escândalo de Inter e Corinthians? Inter e Corinthians em 2005 ou Inter e Corinthians em 2021? Na minha opinião, nada supera 2005. Para mim, 2021 foi um terrível erro aquele, né? Pênalti, obviamente. Mas para mim nada supera 2005. 2005 foi um escândalo. Porque 2005 ainda tem um outro componente, o Wagner, que foi a confissão do presidente Alberto do Alibe, do Corinthians, que depois, num áudio vazado, ele disse que a conquista do Corinthians em 2005 foi roubada. E eu não estou aqui inventando palavra. Ele falou, o título de 2005 foi roubado. Basta jogar aí no Google, Alberto do Alibe roubado, tu vai achar ele falando que foi roubado. 2021 foi, aliás, 2020, para mim foi um subterfúgio aqui, 2020 foi um subterfúgio, campeonato 2020, já em 2021, um subterfúgio para justificar um lance absurdo que é marcado pênalti em 9 entre 10 vezes que acontece. A 10ª vez foi a vez ali do Ramiro no Inter e Corinthians. Para mim, nada supera 2005, e te digo mais, tá? Na história do futebol brasileiro, tem que se esforçar muito para alguma coisa superar 2005, viu? Em 2005 tem um episódio do Hernani Campelo, repórter, então, da Rádio Guaíba, que foi para cima do Márcio Rezende, o árbitro que afanou o Internacional no Pacaembu. E o Márcio Rezende admite ali que, olhando o lance depois, ele acabou errando naquele lance do Paulo César Tinga com o Fábio Costa, do pênalti da expulsão. E o Hernani foi para cima, tu garfiou o Inter, tu garfiou o Internacional. E o Márcio Rezende acuado naquele pequeno vestiário, na saída do vestiário do Pacaembu. A Rádio Guaíba também fez muita história. Em 2005, grande Hernani Campelo, que saudade do Naninho, que hoje trabalha na Rádio do Internacional. Guima, tem a Copa do Brasil nesse histórico aí de confrontos entre Internacional e Corinthians. E sabe quem era o técnico do Corinthians? Mano Menezes. Brother Menezes era o técnico do Corinthians na Copa do Brasil. Tinha como o Inter ganhar aquela Copa do Brasil ou não tinha como? Cara, na minha opinião, tinha. Vamos recuperar o que foi aquilo lá, porque a gente tem alguns episódios que são interessantes. Primeiro, sabia que o D'Alessandro se arrepende daquela briga com o William, o zagueiro? Ele se arrepende, aliás, ali contou que se arrepende, que ali ele viajou, que algumas brigas ele comprou de forma justa, mas ali que ele se arrepende, porque não tinha muito motivo para ele ter brigado com o William, então ele se arrepende. Ali a gente tem uma convocação para a seleção brasileira que desfalca o Inter, tá? No primeiro jogo. O Nilmar era o principal jogador e é convocado, e tem mais um jogador do Inter que é convocado, Kleber é convocado também, se eu não me engano, e o Inter não tem esses jogadores para um jogo decisivo. Mas sabe que, na minha opinião, aquele time do Inter podia ser melhor que aquele time do Corinthians, tá? Aquele time do Corinthians é o Corinthians sendo refeito, tá refazendo as coisas, é um Corinthians que recém vem de segunda divisão e tal. Eu acho o time do Inter aquele muito bom. Poderia ter vencido, sim, no ano de 2009, que aconteceu isso, e poderia ter passado pelo Corinthians. Aliás, essa rivalidade Inter e Corinthians é mais antiga ainda, cara. 76, Campeonato Brasileiro, Inter campeão sobre Corinthians vencendo. Aí depois tem um baita do encontro, uma Copa do Brasil, 92, entre Inter e Corinthians também. É uma grande rivalidade Inter e Corinthians. Olha aqui, ó.
E nesse jogo do final de semana tem mais, tem Mano Menezes agora pelo lado do Internacional. Esse quadro, Chuteira Preta Express, sabendo falar uma barbada, Express, problema de dicção. Olha só, KTO, chuteira é o código, 20% no primeiro depósito. E agora é o seguinte, Guima, esse é um jogo muito interessante, e a gente precisa palpitar nesse Chuteira Preta Express. Qual a tua opinião sobre palpites sobre futebol, Carlos Guimarães? Seja sincero, seja honesto. Eu vou ser sincero, eu adoro palpite. A parte chata é a análise. Adoro palpite, a parte chata é a análise. A parte boa é palpite. Eu sou um saudosista da antiga loteria esportiva, que era basicamente palpite, coluna 1, coluna do meio, coluna 2. Adorava e jogava na loteria esportiva. Pena que ela meio que acabou, né? Era muito fã da loteria esportiva, viu? Olha só, vamos com as odds. Vamos com as odds para Internacional e Corinthians neste sábado às 19 horas. Atenção, odds interessantes, hein? Interessantes. 2,25 para a vitória do Inter, 3,10 para o empate, tá alta a odd do empate, e para a vitória do Corinthians, 3,40. Ou seja, o Inter é favorito para esse jogo, Carlos Guimarães. Tu vai em qual aqui? Eu vou sempre no mais óbvio, tá? Porque eu não sou um cara que arrisca, eu vou na vitória do Inter. Eu acho que o Inter ganha esse jogo por 1-0. 1-0 o resultado desse jogo. Opa, 1-0. Ele vai no resultado exato. Ele vai no resultado exato. Vamos ver aqui. Resultado correto. Atenção. 1-0 Inter. A odd é altíssima, Guima. 5,66. Quanto que tu quer colocar nessa odd aqui? Mete 50 pila. Vou ganhar quanto daí? 50 pila. Rapaz, resultado exato, Guima. Meu Deus do céu. 50 reais. Vamos ver quanto fica. Gente do céu, 283 reais para essa odd altíssima para Internacional e Corinthians. Tá feita a aposta do Carlos Guimarães. Eu tô contigo nessa. Vitória do Inter com placar baixo, 1-0, cinquentinha, 2,83 com 33 é o retorno pra gente. Guima, pra gente fechar, Mano Menezes está mudando o esquema do Internacional para esse jogo, tá? Tá colocando um esquema que, para mim, é um 4-4-2 com losango. Nada mais do que isso. Correto? Corretíssimo. Com 2 jogadores de movimento por dentro. Na frente. Isso. Sem centroavante. Wanderson e David lá na frente, Isso. com Dourado, Depena pela esquerda, Edenilson pela direita e Alan Patrick centralizado. Ah, claro, quando o Bustos passar, o René fica um pouco mais como uma espécie de terceiro zagueiro. Mas, originalmente, é um 4-4-2 com losango no meio, não é? Isso aí é para fazer... Ele explicou aqui agora, na Guaíba, o que é isso aí, tá? Isso aqui é para provocar trocas entre esses jogadores que estão nas pontas do losango mais laterais, né? O losango tem 4 pontas, né? Mas não nas pontas de volante e de meia, mas o caso depende do Edenilson, tá? Que estão nessas pontas mais laterais, para que eles troquem de posição e consiga ter deslocamento do Wanderson e do David, ou seja, o Wanderson pode abrir e o Edenilson fechar corredor, o David pode abrir e o Depena atacar o corredor, atacar o espaço ali, e o Alan Patrick é uma espécie de centro disso. Ele também diz o seguinte, ó, se tivesse um centroavante fixo, ele não usaria esse esquema, viu, Wagner? Se ele tem um centroavante fixo, ele não usa esse esquema. Por quê? Porque o centroavante, porque esse jogador ele precisa atacar profundidade com velocidade pelo lado. Ele acredita que o Wanderson e o David ataquem profundidade. Meu único senão sobre esse sistema. Eu acho que tem pouco jogador artilheiro nesse sistema. Pouco jogador, assim, com aquela vocação de fazer gols. Os 2 atacantes não são, na carreira, jogadores de fazer muitos gols. Os outros do meio de campo também não têm essa característica. Um pouquinho o Alan Patrick numa temporada no Shakhtar, mas até o Tyson tem mais média do que o Alan Patrick. É o único senão. Não tem muito cara, assim, artilheiro nesse sistema. Mas, em linhas gerais, eu gosto de 2 atacantes de movimentação saindo, né, abrindo espaço, porque a ideia é abrir
a defesa do Corinthians. Esse foi o Chuteira Preta Express, para você conferir aí o grande destaque da rodada, o grande jogo da rodada no Campeonato Brasileiro, que é Internacional e Corinthians. Abraço, Guima, até a próxima. Deixa eu te falar, última pergunta, agora eu pergunto para ti, na tua opinião, qual o maior Inter e Corinthians da história? Maior Inter e Corinthians da história é o da decisão do Campeonato Brasileiro de 76. E para mim, aquela bola do Valdomiro não entrou. Mentira, entrou sim, e foi um golaço. Entrou mais de meio metro aquela bola, né, Guima? Eu não sei, tem que ver o que o pessoal da época dizia. Se eles disserem que não entrou, é porque a bola entrou, e vice-versa. Maior jogador da história do Corinthians, na tua opinião? Acho que o Roberto Rivelino. Roberto Rivelino. Para mim, Tupanzinho. Um abraço. Ezequiel. Tchau, tchau. Tchau, tchau.